Tocando o barco aqui, seguindo adiante, né? Vamos agora iniciar aqui nossa parte web, onde que instalamos aqui nosso ASP.NET MVC, também no Net 8. Ele traz para a gente aqui um template básico, né, um Hello World aqui, alguma coisa nesse sentido. Então, você basicamente só vai editar mesmo para poder fazer os exemplos que a gente precisa. Eu vou rodar a aplicação, mostrar a princípio o layout, né? E aí a gente mostra aqui no código como que ficou essa questão. Bom, então essa é a cara, né, do nosso template padrão aí, quando a gente seleciona o nosso ASP.NET MVC, né, com o uso de controllers, né, controllers, views e model. Basicamente, eu só editei o meu header aqui, no minha página principal, coloquei aqui 3 opções de chamadas, né, a chamada local, então a gente está chamando a própria controller e ela está reproduzindo um som, né, a chamada via console. Então, lembra que eu falei que a gente recebe um argumento nosso eixo executável? Então, eu posso chamar nosso executável passando argumentos que ele vai executar também aí, na máquina que ele tiver, né? E a chamada remota, que é o último step, que é o mais avançado, e onde a gente vai utilizar aí para situações de painéis interativos que fica na recepção de uma clínica, por exemplo. Então, você está lá na sala, né, de atendimento, aí você aperta o botão, chamar o próximo, aí vai lá no terminal, vai chamar isso, essa pessoa, ou o próximo número de guichê, enfim. Então, essa é a ideia dos 3 steps. Bom, voltando para o código, né, para a gente dar uma passada aqui rápida. A primeira parte, né, que eu falei, né, então deixa eu só minimizar aqui. Isso. Primeiro o index principal aqui, né, eu volto nele aqui, deixa eu só fazer a sequência aqui dos menus, né? Lembrando que o menu foi alterado aqui no nosso underline layout, né? Então a gente tem aqui uma UL ali, né? Uma lista aqui, então a gente só incluiu aqui as chamadas, né, para controller, né? Chamada local, chamada console, chamada remota. E cada um tem seu correspondente aqui na controller. E a chamada local, então é o código que a gente viu lá no console, né? A gente passa um texto aqui, no Speak, né? Ele pega as configurações do drive padrão, pega a voz padrão e reproduz esse texto aqui, Olá Mundo. Então, se eu apertar o botão lá, ele vai acionar esse método na controle e vai reproduzir esse som. Nada de novidade. A parte de console, né? Então, o que eu faço? Eu pego o path do meu executável, né? Então, vou lá no bin debug da minha aplicação console. Aí eu crio um objeto tipo process start info. Então eu passo aqui o path do meu exe, o argumento que é o olá mundo, né? Inclusive eu tenho que passar aqui com, com indicador de texto, né? Bom, agora sim. E algumas propriedades aqui, então, para capturar capturar o erro, né? E outras propriedades que são setadas também na criação desse objeto. Crie também aqui agora um objeto tipo process, né? Onde eu vou fazer o start. Então é como se estivesse fazendo a execução aqui de um executável fora da aplicação. Então eu dou um start, ele vai lá, roda a aplicação, captura os retornos dos erros, né? E dá uma saída, wait for exit, né? E com isso ele chamou lá nosso executável, no caso está na nossa máquina, né? Eu podia estar na rede, por exemplo, em uma outra máquina, e aí ele ia rodar esse executável e ia reproduzir o som na máquina que o executável estivesse. Vamos passar esses 2 primeiros aqui só para a gente fazer um teste rápido antes de entrar no terceiro, que é um pouco mais complexo. Beleza? Vou rodar aqui novamente. Sempre retornando para a mesma view. Eu criei uma view para cada um, para não precisar fazer redirect. Aplicação em execução. Chamada local. 10, né? Seguindo aqui. E. Calma, ainda não chegou na parte do speak. Olá, mundo. Isso, a moça acabou de falar aqui no meu ouvido, né? Olá, mundo. Então, ok, passou, né? No meu teste. Chamada local, igual eu falei, eu criei uma view, né? Para cada um, né? A parte do console. Então, chamei novamente aqui, peguei o path, né? Do meu executável, igual eu falei.
criei aqui minha chamada do Process Info. E agora eu vou dar um Start. Aguardando, ainda não falou, né? Olá, mundo. Isso, acabou de falar aqui bonitinho, Olá Mundo Console, da mesma forma que é o texto que passamos aqui. Sem essas contrabarras aqui, ele ia falar só o Olá, porque como eu coloquei args posição 0, então ele entende que aí tem 3 posições, 0, 1 e 2. Com as aspas, você entende que tudo é um texto e faz parte da posição 0. Então, os dois primeiros testes aqui, ok. Então, tem duas formas de você fazer isso, né? Na própria aplicação ou através de chamada de executável. A próxima chamada é a gente ter uma aplicação web, né? E ter aí mais de uma máquina ou navegador acessando essa aplicação. Então, a gente está lá no consultório ou está lá no caixa, né, do banco. E aí terminei meu atendimento, eu aperto o botão chamar o próximo da lista. Aí faz a lógica, né, de pegar o próximo e tudo mais, e somente no terminal vai chamar lá o indivíduo, né, ou a senha, para que a pessoa ouça, né, e levante e vai até onde tem que ir, onde está informando para ir. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Então, como a gente está falando da aplicação web, a gente precisa entender algumas coisas. Seria o quê? A aplicação web vai rodar numa máquina, certo? Se ela vai rodar numa máquina, ela vai usar as configurações da máquina local. Porém, nossa aplicação fica no servidor. E o que a gente precisa fazer então? A gente precisa incluir nesse fluxo um intermediário. O que é esse intermediário? Eu vou falar para esse intermediário assim, ó, eu preciso que você chame fulano de tal. E aí a aplicação, no caso da tela, da televisão que está lá rodando, ele sempre vai estar olhando para esse intermediário e falar, tem alguém para chamar aí, tem alguém para chamar aí, tem alguém para chamar aí, que é o famoso pooling, né? Então a gente vai fazer isso, a gente vai utilizar o intermediário, geralmente o pessoal utiliza banco de dados, né? O banco de dados SQL Server, MySQL, enfim, qualquer banco de dados, ou algo mais performático, né? Num banco NoSQL, ou até mesmo estrutura de cache, ou Redis. E como a gente já falou de todos esses caras aí, esse banco de dados, esse estrutura de cache, eu dei uma pesquisada aí e a gente deu uma inovada aí para apresentar para vocês mais uma estrutura de cache aí, né? Diz ser open source, mas aí no site ele fala que é Trio, né? Mas de qualquer forma vai servir de base aí para a gente entender a mecânica. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Quando a gente vai fazer a chamada, a gente vai lançar nesse cache um texto, né? Falando assim, ó, chama o João. E aí nossa aplicação vai ficar fazendo pooling, cache pingando de tempo em tempo nesse banco, nesse cache, e verificar, tem alguém aí para poder falar? Tem. Se tiver, ele pega, aí usa as configurações da máquina que ele está rodando e reproduz o som. Então, ó, filé. Para que a gente faça isso então, vamos utilizar aí o Ncache, né? Então, que ele fala que tem um período de avaliação de 30 dias, aí tem algumas versões aí, inclusive para várias stacks, né? E aqui ele tem também a parte, né, de .NET, documentação, então ele explica aí como que funciona, no caso que ele cria um objeto produto, e aí ele vai sempre trocando esse objeto produto no cache aí, gravando ou rotacionando, enfim. Aqui tem um exemplo de como que utiliza. E também temos aqui o cache rodando na sua máquina. Então, para que você consiga instalar essa aplicação aqui, rodar na sua máquina, é algo em torno de 200 e poucos mega, você precisa fazer um cadastro nesse site, né? Então ele pede lá e-mail corporativo. Como eu não vou colocar os dados da empresa que eu trabalho, né? Eu utilizei o Temp Email, não sei se vocês conhecem, coloca no Google Temp Email. É uma caixa de e-mail temporária, ele vai gerar para você um e-mail. Então, como o domínio é um domínio meio esquisitão, esse site entende que é uma empresa, né? E ele permite você cadastrar e, consequentemente, aí fazer download desse executável. Quando você faz o cadastro, ele gera para você uma chave, né? Inclusive a chave está aqui. E aí, com essa chave aqui, você vai colocar aí na hora de instalar. É o verdadeiro serial que a gente coloca quando vai instalar a aplicação na máquina, né? Antigamente se instalava muitos com serial, etc. Bom, depois feito isso, ele vai levantar essa aplicação automaticamente aqui na porta 8251.
e vai trazer aqui para a gente na parte de local cache, né? Tem a parte cluster, né? E local cache que a gente vai utilizar. Um cara chamado Demo Local Cache é o nome do nossa estrutura de cache. E o mais engraçado é que a própria biblioteca no Get deles já faz toda essa conexão interna aí com eles. Então você não precisa ficar colocando o path, né, do localhost e tudo mais. Você só passando o cache name aqui, ele já entende onde que está rodando e tudo mais, e já pega o dado e atualiza, enfim. É bem bacana. Eu achei interessante esse estrutura de cache aqui. Bom, para rodar isso na aplicação, né? Eu vim aqui no meu projeto web, a parte de NuGet, que por sua vez eu vou ter que parar a aplicação para mostrar. Vem aqui no Get Package e eu fiz a instalação, além, né, do system.speech, eu fiz do alatsoft, né, .ncache.sdk. Então esse cara aqui é o que a gente vai utilizar para comunicar com esse cache que foi instalado na minha máquina. Mas igual eu falei, se você estiver utilizando um outro cara aí, seja PostgreSQL ou MySQL, enfim, qualquer outra coisa serve. A gente só quis mesmo apresentar mais estrutura aqui para vocês terem mais uma carta na manga para trabalhar. Isso aqui você instala no servidor, né, onde está a sua aplicação, e aí ele vai trabalhar aí bonitão aí como estrutura de cache. Bom, instalei o nossa biblioteca dentro da controller, igual eu havia dito antes. No meu index, eu fiz um esqueminha aqui para poupar tempo e não ficar criando botão, as coisas. Então, dentro do meu index, eu já faço a criação de um cache, né? Cujo a minha key, né? Então, eu sempre chave valor é uma key chamada nome e o meu cache item, né? É o texto, no caso é uma string, eu poderia colocar um objeto, vai se chamar fulano da Silva. Fulano da Silva. Meu Cache ID é o nome do meu banco, né, de cache lá, igual eu falei, só com o nome ele já se acha. Eu estou limpando porque sempre que a aplicação roda, senão ele vai dar problema de chave já existente, que eu não estou removendo em algum lugar nenhum. Então, no meu index, quando carrega a aplicação, eu já crio um cache, né, um cache key, né, uma chave chamada nome e o valor chamado aí fulano da Silva. E adiciono meu estrutura de cache, belezinha, já está armazenado. Feito isso, quando eu acionar o botão chamada remota, eu pego aqui o meu cache, né, através do get cache. Então, assim, já vem tudo bem clean aqui, você não precisa fazer mais nada. Tipo, é só setar, né, o set cache ou get cache. Então, aquele helperzinho que a gente costuma fazer para fazer isso, não, ele já vem embutido nessa biblioteca. Então, eu pego aqui o meu cache, né, meu banco de cache, e aí eu dou um get aqui na minha chave, na minha key. E eu faço um cast para string. Então, com isso eu tenho um nome. Se o nome for diferente vazio, eu vou chamar a biblioteca que já tem ali em cima. E na verdade aqui eu não passo o Olá Mundo, né? Eu passo um nome. E ele vai reproduzir para mim o valor da variável nome aqui, que no caso vai ser fulano da Silva. Beleza? Então, funciona assim. A minha view chamada remota, ela vai ter ali, a gente pode pôr um JavaScript, um set timeout, alguma coisa assim, o que a gente vai reproduzir com F5 mesmo. E aí você coloca para ela ficar rodando ali de tempo em tempo. Então, a cada 1 minuto, ou a cada 30 segundos, enfim, aí ela vai ficar sempre batendo aqui e olhando o cache. Tem valor na chave nome, 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 então reproduz, entendeu? O ideal aqui é você fazer a limpeza dessa chave ou setar aqui vazia ou limpar mesmo aqui, depois criar de novo quando vamos supor que tem uma, uma view aqui de chamada lá pro médico. E aí lá quando eu mando chamar, aí ele vai e cria o cache, né, através dessa tela, e que é o que a gente está fazendo na index. E aí aqui esse pooling vai identificar, ó, tem uma chave aqui, nome, e aí o valor dela agora, tipo, se estiver vazio não faz nada, mas se estiver preenchido eu vou chamar esse nome ou esse número. E aí dá certo também, dá para brincar aqui de várias formas. O importante é vocês entenderem essa ponte. Uma tela que chama
grava no cache e uma tela que fica consultando o cache. Então, temos uma, como se diz, uma mão de duas vias, né? Uma que vai e uma que volta. Bom, aplicação rodando, a gente vai fazer a chamada aqui remota, né? Então ele vem aqui, igual eu falei, né? Ele vai acessar aqui o meu cache e vai pegar o texto que está no cache, foi gravado lá em cima, né? Lá, fulano da Silva. Se tiver frente vazio, ele vai fazer a chamada, né? Da biblioteca e falar o nome fulano da Silva, acabou de reproduzir. E aí chamada remota. Então, se passou, meu JavaScript está lá rolando, opa, deu 1 minuto. Refresh. Aí novamente ele cai aqui e ele pega o que seria o próximo, né, se tivesse preenchido, né, fulano da Silva. E assim por diante. Aí você pode fazer uma brincadeirinha, tipo, para não ficar falando várias vezes o nome da pessoa. Então, assim, cria um objeto, né, com o nome da pessoa, João, e a propriedade já chamada executada, booleano, né? Aí quando reproduzir o som, você coloca o chamado executado igual a true, e aí na hora que rodar de novo aqui o boolean, você já sabe que já falou esse nome. Entendeu? A não ser que o médico aperte o botão lá de novo, ele cria uma nova sobrescrita desse cache, né? E aí a aplicação entende tipo, que a propriedade booleana está falsa e reproduz o som de novo. Então, assim, dá para você brincar bastante com isso aqui. A ideia mesmo é dar essa ideia para vocês de como fazer isso, né? Hoje a gente tem o ChatGPT que nos auxilia bastante aí na programação, mas ele não apoia muito nesse sentido do que diz respeito a como você de fato fazer isso em algumas situações no seu trabalho. Então, com base em experiência mesmo, você vai fazendo e vê em outro lugar como foi feito e adapta e vê o que funciona mais, o que dá certo. E aí você consegue chegar aí numa estrutura que atende e que você consiga aí, atender seu cliente, a sua empresa e desenvolver da melhor forma possível. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Continue dando aquela força pra gente, engajando aí para que a gente possa estar trazendo conteúdos cada vez mais interessantes, atrativos e resolvam problemas aí no seu cotidiano, né? Dá aquele like pra gente, compartilha com o coleguinha e valeu!